A todos. Então, gente, de vez em quando a gente sai para fazer caminhada. Eu gosto muito disso. Acho que todos nós deveríamos fazer isso num momento da nossa vida, porque durante a semana, 2 vezes, 3 vezes a semana, sei lá, cada um, porque você consegue com isso estreitar seus laços com a natureza, ter mais contato, mais inspiração, acalmar um pouco a questão dos seus nervos, não é isso? E aí eu tava caminhando aqui agora e lembrei de uma história que eu vivenciei durante a época da pandemia. Eu continuei trabalhando em emergência durante esse período. E um dia chegou um sujeito, esse paciente tinha 60% do pulmão dele comprometido. E nós estávamos numa sala no hospital onde não existia assim recurso além daquele que a gente tinha naquele momento. As UTIs estavam cheias, eu não tinha para onde levá-lo. Ele ainda não tinha indicação de UTI, mas ele tinha indicação de oxigênio terapia, antibiótico, aquele negócio todo que a gente fazia. E naquela sala eu não podia sair dali. Eu estava fechado com máscara, gorro, capote, aquilo tudo que no início da pandemia, isso foi bem no comecinho, os primeiros casos. E a gente notava que o que mais incomodava as pessoas era aquele pânico da morte. A gente percebia nas pessoas uma sensação de medo absurdo. E nós médicos também estávamos com medo. E a gente enfrentava aquilo com aquela sensaçãozinha de friozinho na barriga. Eu lembro de uma vez que eu cheguei para um plantão. E aí perguntei para os colegas assim, aí como é que tá? Eles falaram para mim, tá cheio. Aí falaram assim, eu perguntei, tem mais algum caso que vocês queiram passar? E o colega me falou assim, ó, tem 2 aí, mas a gente não tem vaga. E eu desejo a você boa sorte. E aí, a outra pergunta que eu fiz foi o seguinte, como que a gente trata isso? Como é que a gente medica esse negócio? Não sei, ele respondeu. E o outro também não sabia, e o outro também não sabia. E a coisa muito no início, muita gente dizendo faz isso, faz aquilo, mas não tinha estudo, não tinha nada do ponto de vista médico naquele momento que desse a gente segurança de lidar com uma doença absolutamente nova. E aí, o que aconteceu? Esse paciente que eu falei que tinha 60% da sua função cognitiva, da sua função respiratória comprometida, ele chegou chorando e falou para mim assim, doutor, eu não quero morrer. E eu, com essa sensação que eu expliquei para vocês do início do plantão, no início de uma pandemia, sentindo igualmente a mesma sensação de medo que ele sentia naquela hora, mas vendo ele ali naquele desespero, o que me restava? Medicamente falando, já tínhamos feito aquilo que sabíamos. Ele já estava medicado, já estava com oxigênio, mas estava conversando com a gente e chorando. E aí o que sobrou? Sai o médico e entra o ser humano. Então eu comecei a conversar com ele e a primeira coisa que me veio intuitivamente foi o seguinte: rapaz, para de brigar com a sua respiração, para de brigar com o ar, para de brigar com o oxigênio. Apenas se acalme, vai relaxando, inspire e expire bem lentamente, bem devagarzinho, vai desacelerando a sua mente e você vai ver que o ar está aí para você. Você está num planeta que tem uma camada de atmosfera absurda, você tem todo o oxigênio do mundo para você. O que no seu estado de consciência te colocou nessa situação agora em que você se vê privado desse ar? Quer dizer, Deus, quando fez o planeta, botou ar aqui suficiente para todo mundo. O que no seu estado de consciência, na sua mente, gerou em você a sensação de estreiteza de ar?
Então a gente tem que começar a pensar nisso. E nós ficamos ali conversando, eu não tinha para onde ir, a sala que eu ficava praticamente era fechada, eu não podia andar pelos corredores do hospital, na época não era permitido isso, você tinha que ficar naquela sala que você estava. E aquilo foi gerando na gente uma amizade, e a gente continuou ali. Como eu não tinha para onde sair, a sala já estava cheia, eu conversava eventualmente com um paciente ou outro, e voltava para conversar com ele sempre. E gente, ele foi se acalmando, ele foi se asserenando. Passado umas 2 horas de plantão, esse sujeito estava dando risada comigo. Nós começamos a contar algumas piadas e aquele ambiente de medo, de pânico, ele foi se esvaindo e a coisa fluiu de uma maneira muito bacana. Ele foi para a enfermaria, foi tratado, recebeu alta, está muito bem. Depois virou nosso paciente em consultório. E o que ficou para mim dessa história é o seguinte: a mente, ela mente. Isso é muito interessante. Você está no lugar que você está sem ar, você está assim, você está assado, e você vai morrer, e a mente começa a trabalhar em cima daquilo, daquelas emoções, produzindo toda uma neuroquímica relacionada a pânico, a medo, a morte, entendeu? Isso, na medida em que você vai dando campo para outras emoções chegarem, que você vai dando campo para relaxamento, e que você começa isso fazendo a inspiração e a expiração, ou seja, você vai acertando seu ritmo respiratório, a sua mente vai desacelerando. E o resultado disso é uma sensação assim de profunda paz. E no momento que a mente entra em paz, o seu cérebro começa a produzir substâncias relacionadas à paz, à tranquilidade, à confiança. Então, ficou para mim dessa lição, dessa história que eu estou contando para vocês, como que a nossa mente pode nos ajudar ou nos atrapalhar. Depende da emoção que nós colocamos nela. É isso? Abraço a todos, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.